Graças ao bom Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Espero que hoje a graça de Deus alcance o seu coração e que a misericórdia dele faça diferença na sua vida. Você tem esperança para o futuro? Você está animado com o que vem pela frente? Esse é um assunto complexo, difícil, quando nós vivemos num mundo tão cheio de tribulações, problemas, dificuldades, doenças, e elas alcançam a nossa vida. Todas as calamidades do mundo podem vir sobre nós. E nós, então, às vezes ficamos desanimados com o futuro. Nós olhamos para o futuro sem esperança. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Essa palavra esperança é uma palavra de índole cristã. O cristão precisa ter esperança por causa daquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Nós temos esperança da ressurreição, da vida eterna, nós temos esperança para aqui e para a eternidade. Portanto, a palavra de Deus hoje vai confortar o nosso coração e gerar uma esperança nova que nós tanto necessitamos para viver em qualquer tempo. Eu fui motivada a essa palavra hoje por duas razões. A primeira delas é que eu estou fazendo alguns estudos devocionais no livro do profeta Jeremias, o que tem trazido grande esperança para o meu coração, e eu quero motivar a vocês a ler esse livro e tomá-lo como devocional também para a sua vida. Certamente você vai aprender coisas importantes e você vai ficar cheio de esperança para o futuro. É isso que tem acontecido na minha vida. A segunda razão é que a nossa cidade faz aniversário nessa semana. E eu quero olhar para essa cidade que Deus me deu para habitar. Eu quero olhar para esse lugar específico aqui com esperança no meu coração, sabendo que Deus tem algo a realizar aqui nesse lugar. E certamente Ele vai usar a minha vida, a vida de muitas outras pessoas, a fim de abençoar esse lugar que Ele nos plantou. Esse pensamento também deve ocupar o seu coração. Deus te colocou aí nesse lugar onde você está, a fim de você ser uma bênção. Mas a palavra esperança, às vezes ela chega até mesmo zombateira na nossa vida. Eu quero conversar a respeito disso com você hoje, pensando em um texto muito interessante, muito significativo da palavra de Deus, que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32. Vou ler alguns versículos específicos aqui, depois você pode ler o texto todo, porque esse texto é um texto histórico, e à medida que eu for lendo, a impressão que você vai ter é que nós estamos tratando aqui de um negócio. Jeremias estava comprando um terreno, debaixo de uma ordem do Senhor. Era de fato um negócio, mas não era apenas um negócio que podia gerar lucro, talvez nem Jeremias certamente não aproveitou nada dessa compra, mas ele apontava para um futuro esperançoso. Compreenda isso e me acompanhe aqui em alguns versículos da palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Disse, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor dizendo: eis que Ananiel, filho de seu tio Salum, virá te dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti a quem pertence o direito de resgate compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananiel, filho do meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi
que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananeel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas, pesei-lhes o dinheiro numa balança. Perante eles dei a ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, toma essa escritura da compra, tanto a selada quanto a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possa conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa cidade. Então, aqui Jeremias estava fazendo um negócio debaixo da ordem do Senhor. Deus estava orientando o profeta. Muitas vezes nessa vida nós temos algumas dúvidas de como agir, do que fazer diante de determinadas situações. O profeta Jeremias estava numa situação complexa, difícil, inusitada. Ele estava num tempo de cerco babilônico. Ele estava vivendo um tempo de cárcere. E Deus dá uma ordem para ele: compra um terreno que está em Anatote. Muitas vezes nós pensamos: por que será que eu estou recebendo essa ordem de Deus? Por que Abraão recebeu a ordem de Deus de levar o seu filho ao sacrifício? Por que ele recebeu a ordem de Deus de sair da sua terra e da sua parentela? Por que é que Jeremias estava recebendo essa ordem paradoxal aqui de comprar um terreno em Anatote, quando ele estava em Jerusalém, toda cercada pelo exército babilônico, e Anatote já tinha sido tomada? Ela estava sendo incendiada. Anatote era a cidade natal de Jeremias. Essa cidade quer dizer, o nome dela é Orações Respondidas. Às vezes nós achamos que as nossas orações não são respondidas, principalmente quando nós vivemos um tempo de grande calamidade. Mas Deus estava respondendo as orações daquela cidade, sim, do povo de Deus que estava ali, sim, ainda que ela estivesse vivendo um tempo de grande calamidade, de grande luta. Eu quero dizer a você que as ordens de Deus precisam ser obedecidas, independente de acharmos que elas são paradoxais, estranhas ou não. Quando Deus disse a Jeremias: vai lá em Anatote e compra o terreno do seu tio Salum, ele logo compreendeu que Deus tinha um plano, que Deus tinha uma estratégia. Não era uma estratégia imobiliária, comercial, a fim de Jeremias ganhar algum dinheiro com isso, mas era uma estratégia que revelaria o que Deus estava pretendendo fazer no futuro da nação de Israel. Era uma palavra de esperança. E o que Deus disse a Jeremias foi o seguinte: vai lá e compra um terreno numa cidade que está pegando fogo. É como se Deus estivesse dizendo a você: vai ali e compra um terreno num bairro que não vai para frente, que a coisa ali não vai caminhar de jeito nenhum, mas eu quero que você entenda que essa é a minha palavra, vai lá e compra. Deus já disse algo para você que te impactou, que deixou você indignado e pensando: por que eu devo fazer isso? Mas quando Deus fala, é necessário obedecer. E Jeremias obedeceu. Ele comprou esse terreno num ato de fé. Ele pagou. Ele pegou a escritura. Aí ele dá uma ordem e diz: coloque essa escritura dentro de um vaso. Essa escritura lacrada, fechada, mas também a escritura aberta, num lugar onde ela vai ficar guardada, porque haverá um tempo em que esse terreno terá valor. Por quê? Porque Deus vai restaurar a cidade de Anatote. Deus vai restaurar Jerusalém. Jeremias não viu essa restauração, mas ela aconteceu. Ela aconteceu 70 anos depois. Às vezes você está pensando num futuro muito próximo, não é? Quem sabe o mês que vem, quem sabe a semana que vem, o meu filho vai mudar de vida, o meu marido vai melhorar, eu vou ganhar mais, não é? Eu vou passar no concurso. Queridos,
Os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos, os pensamentos dele também. O que nós precisamos guardar é esperança nas promessas eternas dele, como Jeremias fez, de forma visível e impactante. A palavra hoje para o seu coração é: tenha esperança, porque o nosso Deus é quem gera esperança na nossa vida. Tem algo na sua vida que está trazendo grandes problemas para você, grandes dificuldades, grandes tristezas. Saiba que Deus tem algo reservado e que Ele quer que você trabalhe fé e esperança na sua vida. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa família, para a nossa cidade. O bom Deus tem algo reservado para nós no futuro e que Ele mesmo te abençoe e te ajude na compreensão dessa verdade eterna. Um grande abraço para você.